Oi, gente. É, Essa prosa de hoje é sobre. Aqui, tá melhor. É sobre uma frase que vi hoje no Facebook. Essa frase já me incomoda, já me chama a atenção há alguns dias. E hoje, clareou assim. Hoje eu ouvi uma frase no Facebook que diz assim: a cruz é onde Deus justifica ou faz o amor. Um bicho assim. E eu, refletindo sobre essa frase aqui, percebi que será? Será mesmo a cruz o símbolo do amor? É mesmo? Não será a cruz exatamente, melhor assim, o símbolo de que Deus, essa versão, esse conceito de Deus que criaram, que o ser humano inventou, é incapaz de perdoar o erro, é incapaz de ser tolerante, flexível nos erros? Esse conceito de Deus que criaram, isso é um regime ditatorial, gente. Escravagista, eu nem sei se a palavra se pronuncia assim, mas o sentido é esse, tá? Eu tô dizendo o que eu tô dizendo mesmo. Isso tem a proposta de produzir escravos. Escravos. A crença e a fé é uma vacina para permanecer na escravidão. Quando algo diz que a pessoa não pode questionar e ameaça de todas as formas a pessoa questionar isso é ditadura apresentada por aquilo que chamam de Deus. Se a água resolver atuar dessa forma, o ser humano, a vida é extinta rapidamente. Rapidamente. Se o ar e a água resolverem ser ditadores como esse Deus que a Bíblia apresenta entenda isso, tá? Isso aqui não é uma defesa do ateísmo, de agnosticismo ou de qualquer cismo que seja, não. Eu simplesmente estou questionando isso, mas não estou defendendo outra coisa, não, tá? Muita gente apresenta essa prosazinha de que isso aqui é ateísmo, não é defesa de ateísmo, de agnosticismo, de cismo, de ismo, de qualquer coisa, não. É simplesmente o questionamento disso aqui, e também não é uma ditadura de que você não pode se acreditar nisso, pode acreditar na Bíblia, no Alcorão, em qualquer livro, faça o que quer. Isso aqui é eu questionando a Bíblia, mas não tirando do seu direito de acreditar nela, de acreditar em Deus, de acreditar no que você quer, tá? É simplesmente um questionamento. Então, é simplesmente isso, certo? E não é um ataque a isso, é um questionamento para esclarecimento. Cada pessoa pode fazer, acreditar, ter fé no que quer. Se quer ser crente, crer que Deus existe, se quer crer que Deus não existe, se quer ser agnóstico, quer ser ateu, se quer ser o que quer. Isso é simplesmente um questionamento sem tirar você o direito de continuar crendo, tendo fé e fazendo qualquer coisa, e repetindo o que você quer. É um questionamento feito por mim, tá? Com objetivo de esclarecimento. Simplesmente isso. Continuando a prosa. O que vejo aqui é que essa ditadura da fé e da crença, que não pode ser questionada, essa ditadura ela é assim absurda, tá? Mas quem quiser se submeter a isso também, é um questionamento que eu estou fazendo, tá? Continuando aqui a prosa, tá? Outra hora eu faço um vídeo sobre essa questão aí. Portanto, quando essa narrativa de Adão e Eva aí, quando essa narrativa, por exemplo, apresenta que eles comeram, desobedeceram Deus, né? Se rebelaram contra Deus, essa rebelião provocou o quê? Provocou um afastamento para nunca mais
serem perdoados, certo? Não tiveram mais acesso ao Jardim do Éden por conta dessa, ou seja, dessa intolerância de Deus aos Deus. Cara, o cara está errado, ele desobedeceu, sim. Não houve explicação para ele nenhuma do que é que representava essa coisa e tal, simplesmente a ideia da obediência, que não apela para a inteligência, apela simplesmente para alguém obedecer sem entender o que está fazendo. Tá? Claro que existe momento que a pessoa não é capaz de entender. Uma criança, num nível, não adianta você entender, explicar para ela que a tomada queima, mata, porque ela não entende isso ainda. Mas quando já está apta a entender isso, esse entendimento já é capaz de operar, está no momento de explicar para a criança. Porque se ficar na balela da obediência, não se desperta a inteligência, a responsabilidade e assim por diante. Mas continuando aqui a prosa, que a proposta é essa. Ali já mostra uma dificuldade do que chamam de Deus, uma dificuldade de inflexibilidade, tá? No momento em que ele pede, o absurdo disso, pedir que alguém, que um ser humano prove que ama a Deus. Cara, se o cara é o criador da vida, ou se a divindade, ou o cara, não estou menosprezando não, tá? Simplesmente é um termo para a gente se comunicar aqui. Nem sei que palavra utilizar, porque é que as palavras podem medir o imensurável. Pedir para alguém que ele já conhece todas as coisas, que essa pessoa prova para ele que ama. Isso é um outro absurdo. E principalmente, pedir a vida de alguém, a vida do filho. Mata esse filho, deu para tu provar que me ama. Isso é um egoísmo assim gigantesco. Esse Deus, esse conceito de Deus criado pelo ser humano é muito egoísta assim aos extremos. Mas continuamos a prosa, né? Jó e assim por diante. Vai lá e na prosa, na reunião com o capeta lá, diz, vai lá e tira a riqueza dele lá todinho. Não estou dizendo que a riqueza que deve ser posta ou tirada. Simplesmente a prosa é essa. Tira a riqueza dele para tu provar de novo, para provar que ele é um cara que me ama. Olha a conversa, tá? Olha a conversa. Aí, novamente, quando o cara pecava, por exemplo, no Velho Testamento, apresentava, tinha que matar os animais, porque Deus precisa que alguém morra. Ele não é capaz de perdoar o cara pelos erros dele. Olha isso. É necessário que algo morra. Ora é alguém ou alguma coisa tem que substituir, mas alguma coisa precisa morrer porque o cara tá errando. Gente. O que há de amor nisso, cara? A quantidade de vezes que o ser humano precisa perdoar a namorada, o namorado, a si mesmo para poder tentar de novo. Se ele utilizar esse conceito de Deus aí, essa regra que Deus utiliza e pum, errou, mata logo. Ou seja, exigir a vida de alguém ou se matar alguém seu no lugar porque tá errado, porque errou, porque coisa do tipo. Cara, isso aqui, se a gente utilizar essa regra que Deus utiliza para tratar o erro outras pessoas, o que chama de transgressão da lei, que é pecado, que o salário disso, a consequência do pecado de errar contra Deus é morrer, tanto, ora é a morte dele, ora é a morte de Jesus, ora é a morte de alguém, mas alguém tem que morrer quando se peca. Deus é incapaz de ser flexível. Deus não, esse conceito de Deus, tá? Porque conhecer Deus e achar que carrega ele debaixo do braço, ou achar que controla ele através de um livro, ou que sabe o que é ele, porque tem um monte de palavra, é achar que pode guardar o vento dentro de um livro, dentro da mão, dentro de uma gaiola, de qualquer coisa. E o vento é dessa forma mesmo, desse que você guarda. É bem tolo isso. Mas continuamos aqui. No momento em que Jesus Cristo tem que morrer, e a gente, muito tempo, eu particularmente repeti isso, né? Chamar isso de amor, isso é um ato de amor, isso é a incapacidade desse conceito, desse ditador aí, que criaram e chamam isso de algo sagrado, de perdoar, de ser flexível, de ser amável, de dizer, cara, isso aqui é gente, e gente erra mesmo. E se não quer que é, porque criou alguém assim, errante? Ou seja, você está castigando a sua criatura que você criou, porque ele erra. Por que você não criou uma bicha que não erra? Porque você gosta de castigá-lo? Ou se você não gosta, porque criou alguém? Então,
Deus é capaz de olhar para si e perceber que criou alguém que erra e está castigando essa pessoa com a morte ou qualquer coisa. Mas isso é um outro conceito, eu não estou dizendo que a morte é um castigo do pecado, porque isso aí é uma teoria bíblica, tá? Então, dizer que a cruz é algo amoroso é não entender o que está rolando na cruz, o que rola na cruz, ou todo o perfil do que chamam de Deus. Deus é incapaz de perdoar os erros. E ele tem que matar alguém para justificar, porque diz que a lei tem que ter, a morte precisa existir. Seja dos animais, queimando os animais, matando os animais e queimando para subir aquela fumaça. Porque para substituir o ser humano pelo erro que ele fez, que ele tem que morrer, então alguém tem que morrer, ou algo tem que morrer na hora do erro. Então, a existência de Jesus na cruz, como a ideia de que isso é o salário do pecado e Jesus está sendo oferecido pelo pecado da humanidade, é a incapacidade de Deus de perdoar um ser humano que erra mesmo. Para aprender no dia a dia por intenção, com intenção e sem intenção, erra mesmo. E é necessária a morte desse ser humano. Caso ele não aceite a morte de Jesus, tem que ser a morte dele. Ou seja, Deus é incapaz de perdoar. Ele tem que matar o cara. Caso, ou através de Jesus, no caso, mata Jesus. Ele aceita a morte de Jesus no lugar da morte dele. Ou se não aceitar a morte de Jesus, é a morte dele. Ou seja, Deus é incapaz de perdoar. E o que há de amor nisso, meu amigo? Se a natureza, e se Deus existe e é alguém que criou a natureza, a própria natureza não se comporta dessa forma. O vento não é um ditador dizendo, olha, cara, ou tu me obedece, ou tu cuida bem de mim, a natureza, a água, os peixes, os animais. Não estão ditando isso, não ditam isso para o ser humano. Estou dizendo aqui a versão de Deus criada na Bíblia e nos livros sagrados diversos. Quando eu olho para a natureza, quando eu estou fazendo trilha, eu estou simplesmente também observando a natureza, olhando quem sabe o que está fazendo e quem opera por uma inteligência que não é essa que os homens operam no nível da consciência. Ordem, inteligência que opera por si mesmo de maneira tremendamente organizada, mas não é essa do conhecimento. Quando o ser humano diz, quando eu olho a natureza, quando eu estou numa trilha, tomando aquela água maravilhosa, respirando esse ar espetacular, onde ele realmente é ar, e eu comparo isso aqui com essa versão de Deus e digo, cara, isso aqui é absurdo, absurdo, absurdo. Porque se o ar disser para mim, Raimundo, é o seguinte, se tu não me obedecer agora, filha da mãe, tu vai morrer. E agora? Ou mais tarde, seja no inferno, depois tu vai morrer uma vez, depois eu te mato de novo, ou seja, só porque tu não me obedece. Mas se o ar resolve fazer isso que a Bíblia apresenta que Deus faz, cara, o ser humano está ferrado. Se a água resolve fazer isso pelos maltratos que o ser humano faz com os animais, com a água e com o ar, se resolvem atuar, a natureza resolve atuar dessa forma, logo agora, meu amigo, claro que existem consequências para isso, mas se o ser humano entende, corrige, arruma, ele recupera a natureza e a natureza, ou seja, mas se há essa inflexibilidade, e eu chamo isso de amor, ou seja, como é que o ser humano aprende? Me diga. Como é que o ser humano aprende? Se ele não tem a liberdade na ação, se na ação ele não é livre no acerto, livre em acertar e em errar, livre, ou seja, livre no acerto e livre no erro, livre na ação, na observação, no teste. Se a vida não há, se Deus não é inteligente o suficiente, e é inteligente nessa magnitude de criar a vida, que suponhamos que ela tenha sido criada, pode ter sido, que eu não conheço, tá? Não é que Deus não existe, eu não sei se ele não existe, então como é que eu posso estar afirmando? Para que eu quero afirmação desse tipo aí? É dizer que ele existe sem eu conhecer. Eu estou dizendo é que a vida existe, que ela é muito inteligente, que se alguém criou a vida, deve ser tão inteligente ou mais inteligente que a vida, porque geralmente o Criador é mais inteligente do que aquilo que ele cria. Tanto é que ele cria, né? Significa que essa inteligência tremenda, capaz de criar a vida, suponhamos que seja Deus, essa inteligência é incapaz de entender que o ser humano erra e de lidar com essa questão humana, ou seja,
é incapaz de criar um ser humano que não erre, e esse ser humano que erra é incapaz de entender, de viver com isso sem maltratar o ser humano porque ele erra. Simplesmente lidar com esses erros, sim, com consequências desses erros, sim, mas entender que isso é a própria vida que é dessa forma, tá? Então, amor na cruz, meu amigo, por gentileza, usa os miolos, tá? Usa essas coisas aqui. Por quê? Para ver se a gente descobre, investiga. Mas outra hora eu faço um vídeo sobre essa questão do... Quando é que a gente procura Deus? E será que estamos realmente interessados em Deus? Quando o dedo está queimando, eu quero conhecer quem. Eu simplesmente quero aliviar o dedo. Mas isso é prosa para um outro momento, tá bom?